Depois dos 40, você sente que seu corpo travou, seu metabolismo tá lento, você não consegue mais emagrecer, tenta de tudo, treina, 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 come menos, e aí você fica frustrada, porque a barriga começa a aumentar e você começa a ficar realmente ali sem saber o que fazer, porque você treina, treina e come menos e não consegue. Então hoje eu vou falar para você quatro passos que você deve fazer quando você tem ali 40 a mais, nessa entrada de climatério, onde nossos hormônios começam aí a essa oscilação, tá? Muitas vezes as mulheres acham que tem que fazer aquilo, treinar, 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 não comer mais nada, né? Vamos cortar carboidrato, vamos cortar tudo. Aí é que tá o erro. Você começa a fazer uma restrição muito severa, né? Já nessa fase que os seus hormônios estão oscilando, que é uma fase que você não é uma fase legal para começar a fazer essas restrições, porque você começa a colocar o teu corpo em estresse, né? O teu corpo começa a ficar estressado, tá? Então, quanto mais cortisol o teu corpo aí tiver que lidar, pior vai ser, mais gordura abdominal você vai reter, mais o seu metabolismo vai parar, porque ele fica em estado de emergência, estado de alerta, porque você está restringindo, né? E fazendo muito exercício, muitas vezes é o oposto, você tem que fazer aquele equilíbrio maior, né? Eu costumo dizer, tem até uma frase que eu escrevi aqui, que é muito legal, que eu queria passar para vocês, que o climatério, o corpo ele responde, ele não responde ao castigo, né? Ou seja, quando você restringe tudo, não dá aquilo que o corpo precisa, ele não responde ao castigo, e sim à organização, né? Isso é super importante, porque quando eu começo a organizar, principalmente organizar essa questão de treino, que eu vejo que as mulheres estão excedendo, né? Então acabam fazendo muito exercício, não comendo de acordo, tá, com aquilo. Quanto à questão, assim, do sono, eu vejo muito. Então, assim, a mulherada realmente não tá preservando um sono de qualidade. Então, acaba que o sono fica pouco tempo de sono, né? Eu acho que o ideal é a gente manter pelo menos 7 horas de sono, 6 horas e meia no mínimo, tá? Para que o corpo tenha essa recuperação e não entre nesse modo de estresse de novo, né? Que eu falei, que se ele entra no modo de estresse, ele segura. E nosso metabolismo ele já começa a ficar mais lento por si só, até por conta dessa questão hormonal. Então a gente tem que começar a saber como lidar com tudo isso e a equilibrar, e não restringir, e não forçar, né? E não castigar, que nem eu falei. Então, o climatério, não adianta a gente se castigar, a gente tem que organizar. A gente tem que organizar a nossa vida. Então, a gente precisa do quê? De tempo, de prioridade para organizar. Porque aí a gente vai começar a organizar toda a questão alimentar, toda a questão de treino também. Organizar, ter horário, né? Então, muitas vezes, assim, eu vejo que as mulheres bagunçam os horários, né? E isso é super importante para a gente colocar o nosso corpo num ciclo de horário, né? Eu sempre falo, um ciclo circadiano de horário, tá? Então, hoje eu vou falar de 4 passos para você que quer destravar o seu corpo aí, que você tem ali os seus 40 a mais e precisa e quer destravar esse corpo, tá? O primeiro passo, né, é baixar o seu cortisol. A gente tá falando de estresse, tá? Você tem que tirar o seu corpo desse estado de emergência. Então, você vai diminuir seus treinos. Se você treina muito, é a louca do treino lá de 6 vezes por semana, você vai diminuir. Agora, se você tá sedentária, você vai aumentar. Então, é todo um equilíbrio, é achar esse equilíbrio, tá? Se você não tá fazendo nada, realmente vai ficar mais difícil do teu corpo responder, porque o exercício, ele também vai ajudar no teu sono, né? Ele vai ajudar na tua disposição. Então,
Então você vai ter menos cansaço, a pessoa acha que vai ter mais cansaço. Mas é mentira, tá? Ela pode até ter cansaço na primeira semana, porque o corpo ainda não tá acostumado com aquilo. Mas depois é o que vai dar energia para ela, tá? Então, primeiro ponto é diminuir o cortisol. O que que eu faço para diminuir cortisol? Ajustar a questão dos treinos. Se eu tô treinando em excesso, é diminuir essa questão vai menos e vai mais com calma, tá? Segundo ponto é aprofundar esse sono. Então, eu preciso de um sono de qualidade para baixar meu estresse, tá? Para baixar o estresse do meu corpo, eu tenho que dormir bem, né? Então, falando do primeiro passo, que é essa questão de cortisol, eu preciso aprofundar meu sono, treinar de uma maneira ok, sem excessos, tá? Só que treinar, porque a questão de ficar parada também não vai dar bom, né? Outra coisa que eu vejo super importante que a gente precisa regular nessa fase é a quantidade de café que se toma. Então, as mulheres acabam tomando muita cafeína, tá? E isso vai, né, bagunçar essa questão do estresse, da questão da ansiedade. Então, a gente vai ficar muito mais acelerada, tá? Então, café? Existe, tudo em equilíbrio, como eu falei, é sem exagero. Você vai tomar uma xicrinha de café de manhã e mais uma durante o dia, ali, logo depois do almoço, não depois das 3 da tarde, porque isso vai também prejudicar seu sono, tá? E tudo bem. Agora, tem mulheres que eu conheço que tomam café o dia inteiro, a manhã inteira, tá? Então, aquilo realmente vai ficar difícil. E falando de estresse, então a gente tem que chegar em casa, abaixar as luzes, fazer um ritual também para esse sono ser bacana, para esse sono ser reparador, tá? Então é desestressar, fazer umas respirações, até mesmo usar alguns óleos essenciais que são ótimos, né? Pra gente já ir baixando aí essa questão, porque a gente chega em casa naquela carga, né, com aquilo tudo, e aí acaba até atrapalhando a questão aí de escolha alimentar. Pode ser que a escolha não fique tão legal, e a escolha alimentar à noite, ela tem que ser leve, porque senão ela prejudica meu sono, né, tá? Então, tudo isso a gente já sabendo, a gente já vai colocar em ação, né? Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo para você destravar o teu corpo ali, depois dos 40, na entrada de climatério, é olhar o estresse. Olhar esse cortisol, esse nível de cortisol, né? É desacelerar. Eu não tô falando para ficar parada nada, mas a gente chega num momento da vida que a gente precisa dar uma desacelerada e começar a se enxergar, porque a gente fica querendo resolver tudo, todos os problemas, tudo ali, e aí a gente se acumula em tudo e acaba não conseguindo organizar a nossa vida, tá? Que é o que eu falei, a frase o climatério, né, não é um castigo, ele tem que ser organizado, tá? E não a gente tem que começar a fazer castigo de restrição, de não vou mais comer, vou treinar que nem doida, não. A gente tem que organizar. Eu vou sentar, eu vou fazer meu café da manhã, né? Vai ter proteína nesse café da manhã, né? Eu vou fazer meu treino de tal hora. Organiza, senta e organiza a sua rotina. Eu faço muito isso no consultório, né? A gente já senta, já organiza como que é a tua rotina, tá? O que a gente vai colocar, tá? Então aqui a gente precisa tomar ali um suplemento, tá? Para te ajudar, a gente primeiro vê o ponto, né? Vê a causa, então vê o que é que tá pegando. Dani, tá pegando a gordura abdominal, beleza? Então vamos focar nisso. E entender por que está acontecendo com essa gordura abdominal, porque a queda de hormônio, a oscilação hormonal, que é a questão do estrogênio principalmente, vai aumentar a gordura abdominal, se a gente não realmente regular algumas coisas, porque a gente vai ter que estar regulando a insulina, né? Então, na alimentação a gente vai ter que estar combinando melhor esses alimentos, a gente vai precisar de um exercício físico, a gente vai precisar dar uma acelerada no metabolismo de outra forma, agora sem excesso, porque eu vejo as mulheres, depois dos 40, querendo fazer tudo de uma vez, sabe? É a mudança rápida, é cortando carboidrato, que o que tá errado, vai dar ruim, você vai estressar seu corpo,
Não é por aí, não é. A gente tem o costume de ser radical com algumas coisas, né? Então, a frase é essa, né? O corpo não responde a castigo no climatério, né? Não responde a castigo, ele responde a organização. Então, a partir de hoje, a gente vai começar a organizar a nossa vida, essa é a intenção, tá? No passo 2, então eu falei no passo 1, eu tenho que, primeiro ponto é tirar o meu corpo do estresse, tá? O passo 2 é organizar minha insulina, tá? Organizar essa questão da glicemia, não dar picos glicêmicos e a gente manter uma glicemia, uma curva glicêmica estável através da alimentação. Isso é possível, né? A gente combinando esses alimentos. Então, eu sempre falo que o prato que destrava aí essa mulherada, destrava o nosso metabolismo. Qual que é o prato destravador? Vamos falar de prato de comida destravador. É um prato que no começo da refeição você vai comer só salada, né? É um prato que no começo da refeição você vai comer a salada com as suas sementes, com as gorduras, tá? Por quê? Porque você já vai saciando o seu corpo e você já está inundando ele de nutrientes, de fibras, né? Segundo alimento que você deveria comer, né, na sequência, seriam as proteínas, tá? Eu falo disso porque eu tô falando de insulina, quando eu quero regular a questão glicêmica e da insulina, tá? Não quero ter picos, porque se eu tenho pico glicêmico, eu tenho mais fome durante o dia, e aí eu vou ficando com essa fome alta, tá? Então eu preciso o quê? Deixar essa glicemia estável. Então eu vou comer a fibra primeiro, a proteína depois, né? A fibra com as gorduras, depois a gordura, que pode ser um abacate, umas sementes, umas nozes na salada, né? As sementes que eu sempre falo aqui, nós mulheres temos que fazer, até no consultório eu dou a dica de um mix de sementes que é super legal, tá? Que é para colocar nessa salada, para a gente poder ter aí uma quantidade boa de fibras, né? No início da refeição. Então, você já vai dando para o teu corpo a fibra, a proteína e a gordura. E, por último, você vai dar o carboidrato. Então, não é que ele não vai existir. Ele vai existir, ele só vai estar sendo colocado, né, por último ali da refeição. Aí você consegue estabilizar muito melhor a tua insulina, tá? A gente falando de organizar a insulina para não virar uma dieta punitiva. Se vira castigo, a gente não vai ter organização. A gente não vai conseguir ter um equilíbrio, né? Não é organização. A gente não vai equilibrar tudo isso, tá? Então, o carboidrato, ele não vai sumir da sua vida. Ele vai só mudar de lugar. Ele vai continuar no seu prato, que eu chamo de prato destravador, tá? Então, você vai ter um aumento de carboidratos, principalmente, ele vai existir no almoço, num pós-treino, tá? Mas, à noite, ele vai existir numa quantidade bem menor, tá? E, na realidade, ele vai existir, assim, eu gosto muito de usar carboidratos à noite, que são carboidratos juntos com proteínas, que são as proteínas vegetais, né? Então, os grãos à noite são muito, muito bem-vindos, né? A lentilha, grão de bico. Outro dia eu fiz uma salada de grão de bico com atum, que ficou maravilhosa, que também é uma ideia, tá? E outra coisa para estabilizar a insulina é a regra das 3 horas, tá? Eu vejo que as mulheres, elas beliscam. Então, a gente acaba de almoçar e a pessoa vai lá, principalmente se ela trabalha home office, ela vai até a cozinha, dá um tempinho, pega uma noz, pega uma fruta, aí dá mais um tempinho, belisca um negocinho, pega uma torradinha com requeijão, com creme de ricota, enfim. Ela fica beliscando o dia inteiro. Esse belisco o tempo todo vai desestabilizar a nossa insulina, tá? Insulina que não está estável é gordura abdominal na certa. Então, você quer gordura na barriga, você deixa a tua insulina assim, ó, o tempo inteiro, você vai acionar ela o tempo inteiro. Então, não é legal que você acione ela toda hora, todo momento, tá? Então, a regra das 3 horas que eu falo é justamente a gente colocar horário para fazer aquela refeição. Se eu almocei, sei lá, 12:00, 1 da tarde, eu dou uma paradinha às 4, que é onde meu corpo deu fome,
4, 4h30, eu dou uma paradinha, vou lá, faço meu lanchinho, depois eu dou uma paradinha para fazer minha janta. E não ficar beliscando o tempo inteiro, para descompensar, tá? Então, o jejum que eu falo, que é um jejum entre horários, assim, entre uma refeição e outra, é importante, tá? É muito importante. E o sinal que tá dando certo é o quê? Quando a nossa fome diminui, né? Quando a gente diminui a vontade de doce, tá? O sinal que eu tô conseguindo estabilizar a minha insulina, minha glicemia, tá? Eu diminuo a fome, eu diminuo a vontade de doce e diminui aquela sonolência, sabe? Que a gente sente depois do almoço. Tem algumas mulheres que ficam assim, acaba de almoçar, estão assim, mortas, assim, sono, assim, cansada, tá? Então, o sinal que tá dando certo é justamente quando a gente tem esses pontos já melhorado, a gente começa a sentir, tá? O passo 3 é o estrogênio. Então, eu tenho que ter um olhar para esse estrogênio. Esse estrogênio, nós somos mulheres, né, guiadas por hormônios, tá? Então, a cada semana, a gente tem ali uma oscilação hormonal. Então, tem semanas que a gente tem uma quantidade maior de estrogênio, outras maior de progesterona, outras maior de... Então, assim, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande, tá? E esse estrogênio, ele oscila a cada semana. Então, tem semanas que a gente sente, por exemplo, que a gente tá mais inchada, tá? Então, essa semana que a gente sente que tá mão mais inchada, pés, perna, até assim, a gente sente mais inchaço, é uma semana que pode ser que teu estrogênio esteja mais baixo. Então, é uma semana que você tem que ficar mais atenta, tá? A consumir alimentos que tenham uma quantidade maior de potássio. Então, coloca lá na tua alimentação a banana, água de coco, né? Vamos se hidratar muito. É uma semana que você vai ter que dar mais água ainda pro teu corpo, tá? Para ele poder realmente diminuir esse inchaço. E é uma semana que você tem que ficar atenta a não comer tanto esses alimentos mais ultraprocessados, porque eles têm mais sódio. Então, nada de abrir biscoito, comer coisa ali ultraprocessada nessa semana que você tá sentindo que teu corpo tá mais inchado, tá? A gente fica até assim mais irritada. Então, assim, a gente tem essa queda hormonal, essa oscilação. A gente tem 4 semanas no mês. Começa a perceber, tem uma das semanas do mês que a gente fica mais sentindo mais esses sintomas, tá? Então, a questão de você ficar atento em colocar uma proteína de alto valor biológico também em cada refeição para comer, tá? É importante. É importante você começar a dar essa importância para as fibras na sua alimentação, inclusive no grupo de detox que eu tô fazendo hoje, acho que é o 17º dia, se eu não me engano, com as meninas, né, via WhatsApp. É um grupo maravilhoso que a gente vai colocando ali um desafio por dia. Hoje o desafio do grupo é o aumento das fibras, tá? As fibras para ajudar justamente essa questão também, tá? De saciedade, né? Mas também a microbiota. Então a gente tem que olhar, tem que ter um olhar ali para tudo, tá? Então a fibra, diariamente, a gente precisa de mais ou menos 25 gramas de fibras por dia. Então, é muito importante tê-las aí a nosso dispor, tá? E o quarto passo, falando aqui sobre o uso das canetas, né? Que hoje a gente vê muitas pessoas ali usando essas canetas, que na realidade, o passo 4 é a gente olhar para esse GLP-1, tá? Que é esse hormônio que vai promover saciedade, tá? O que ele faz? Ele promove saciedade no seu corpo, né? E ele tem uma resposta glicêmica, ele vai ajudar o seu corpo a estabilizar exatamente isso que eu acabei de falar, dessa questão de insulina, de glicemia. Ele vai ajudar teu corpo a estabilizar essa glicemia, tá? Então, existe o GLP-1 e o glucagon, que são esses dois hormônios, tá? Eles vão agir muito nessa questão da fome, da gordura abdominal, tá? Então, começa a ter uma diminuição da gordura abdominal e fome e saciedade, tá? Então, eles vão agindo nessa questão, tá? A pessoa fica muito mais saciada, então ela tem muito menos fome, tá?
Mas ela precisa também, se ela tá usando, se ela começou a usar as canetinhas, ela precisa cuidar da quantidade de proteína em todas as refeições, né? Então, é necessário um acompanhamento médico aqui, no caso, tá? Se for ter o uso. Agora, falando dos 4 passos, você consegue regular o seu GLP-1 que você já tem no teu corpo, tá? Você tem a canetinha que você vai estar dando mais desse hormônio, mas você já tem ele no seu corpo, o GLP-1. Então, o fato aqui é como que eu tô tentando passar para você como que você consegue regular melhor ele, tá? Através do consumo de proteínas no café da manhã, em todas as refeições, começar a colocar realmente essas proteínas. Se no café da manhã você vai usar um iogurte, você vai usar um queijo, vai usar os ovos. Eu adoro usar os ovos, né? De manhã, tá? Então, é todos os dias que eu como os ovos. Você pode usar um whey protein de ótima qualidade, tá? Posso estar te indicando também um bom, né? E as canetas, elas podem ajudar sim todo esse processo, mas ela é um atalho, né, para aquilo. Ela é uma ferramenta para aquilo, tá? Por quê? Porque você vai ter que começar a usar, a melhorar o seu estilo de vida, porque não adianta você usar algo, né, e continuar com os mesmos hábitos, né? E mesmo usando as canetas, tá? Eu sou até a favor, tudo, eu acho que ok, porque ajuda muito nesse equilíbrio mesmo glicêmico, tá? Só que você vai ter que ter um acompanhamento médico importante e um acompanhamento nutricional. Por quê? Porque as pessoas que começaram a usar, elas estão perdendo muita massa muscular, né? Então, você tá perdendo peso em músculo, em ouro. E você não pode perder peso em músculo, tá? Então, você precisa ter um acompanhamento médico, né? E né, uma avaliação do seu caso, tal, com o médico. E um acompanhamento nutricional para isso, tá? Elas vão ajudar? Vão, tá? Principalmente as pessoas que têm muita fome. Então, quem que elas vão ajudar? O uso dessas canetinhas. Quem tem muita fome, quem é obeso realmente, tá? Quem tem uma obesidade, no caso, e tem uma resistência maior a essa perda de peso, só que precisa desse acompanhamento médico e nutricional, tá? Dá ruim, e ela acaba dando ruim se a gente não se alimentar de uma forma, não mudar, né, essa alimentação. Então, usar a canetinha como uma ferramenta para você mudar hábito, né? Você vai ter que começar a colocar, ajustar a sua proteína da alimentação, que é super importante. Então, a gente tem que fazer esse ajuste, e isso em todas as refeições. Não adianta só comer proteína no almoço, chegar no jantar não comer, não come no café da manhã, não come no pós-treino, tá? Porque vai abaixar a sua massa muscular, aquilo que eu falei, tá? E é isso, eu acho que é uma coisa legal que tá aí, né? Para essa questão da obesidade, principalmente, né? Então, pessoas que realmente eu indicaria são pessoas que têm realmente essa questão glicêmica descompensada, né? Com essa questão da insulina, da glicemia, e a questão do peso, né? Aí já numa obesidade grau 1 e tudo, tá? Mas é isso que eu queria falar hoje para vocês, seria esse tema de como a gente destravar o nosso corpo depois dos 40, percebendo que esse corpo diminuiu esse metabolismo e tá acontecendo um ganho de gordura abdominal. Então, são esses 4 passos que eu passei aqui hoje para vocês, sendo o primeiro passo essa questão do cortisol. Então, a gente precisa olhar a questão do estresse do corpo, tá? Segundo passo, a gente precisa manter essa insulina estável, essa glicemia estável, tá? Terceiro passo, a gente tem que entender que esse estrogênio oscila. Então, como fazer para que a gente possa ter uma oscilação menor, inclusive, desse estrogênio. E nisso, gente, a alimentação ajuda muito. A alimentação e suplementação, tá? Posso garantir para vocês que vocês vão passar por essa fase muito mais tranquilas, né? E o quarto passo é justamente a gente
a gente melhorar essa questão desse GLP-1 interno. É o GLP-1 seu e o glucagon seu, tá? Eu falei das canetas aqui, dessa questão mais aí, eu posso aprofundar numa outra live com vocês a respeito disso também, tá bom? Mas já era esse o meu recado. E que você que ficou aqui comigo, meu muito obrigada, tá? Que você tenha um excelente dia e passa essa live aí para essas amigas que estão reclamando aí dessa gordura abdominal, o que elas podem estar realmente melhorando aí nessa fase. Eu tô aqui, tá? Se você quiser uma consulta mais personalizada, com uma análise ali dos seus exames de sangue e uma suplementação direcionada para você, estou aqui e meu muito obrigada e até a próxima terça. Um beijo e se cuida!